Oi, gente. Eu vim falar um pouco do porquê da fonoaudiologia na minha vida. Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa do perfil introvertido, tímido, de poucas palavras em grandes públicos, né? Com vergonha de falar em público, insegurança, medo e tudo mais. Eu ainda sou essa pessoa. Só que agora, depois que eu comecei a faculdade, eu tenho me empenhado em melhorar tudo isso em mim. Até porque é um longo processo aí de 4 anos e quando eu finalizar, não que eu vou estar 100% pronta, mas eu quero estar pelo menos apta a me comunicar melhor com as pessoas, com os meus pacientes e aprender na prática essa grandeza que é a comunicação, né? A comunicação ela é uma base de um todo, né? Tudo, em qualquer lugar que a gente quiser chegar, a gente só vai chegar se a gente se comunicar bem. Então, era uma dor que eu já tinha muito grande. O ano passado eu procurei uma escola de comunicação e muito legal, inclusive, para pessoas, mas assim, para pessoas que já trabalham fazendo palestra, apresentações, reuniões grandes e que já se comunicam, mas tem medo não, tem dificuldade na comunicação, na fala e tudo mais. Nem todo mundo que se comunica sabe se comunicar, certo? Então, fui lá atrás dessa escola para isso. Só que aí eu não quis seguir esses 7 meses de curso porque eu falava assim, tá, eu quero me comunicar, mas o que eu quero comunicar? E aí lá eles ajudam a você a perder a vergonha de falar na internet, ajudam a você a pegar o microfone e falar para um público, senta todo mundo aí, agora quem vai falar sou eu no microfone, te dão um palanque ali com um púlpito, né, para você falar e perder a vergonha de falar, assim, tem várias técnicas, muito legal, só que não segui. E aí certo dia eu apresentei essa minha dor para um profissional, para um psicólogo da minha confiança, e ele me fez um teste de vocacional. E nesse teste ele me retornou várias profissões que se adequariam ao meu perfil, mas ainda assim não me encheu os olhos, nenhuma daquelas profissões. Um exemplo, um engenheiro poderia fazer uma faculdade de engenharia. Mas aí a gente até discutiu um pouco sobre isso na sessão, porque aí eu falei, não, nada a ver comigo, como que eu sentiria prazer em ajudar a construir uma casa? Acho bonito, admiro quem é, tudo mais, mas não. Aí ele me falou, não, isso daí tem a ver com o seu perfil, talvez pelo fato de você imaginar uma pessoa morando dentro daquela casa que foi você quem construiu. Achei muito bonito e tal, mas não, e aí fiquei agoniada, porque como assim, nada se parece comigo, nada eu gosto, nada, enfim, fiquei muito agoniada com isso. E ele falou, eu tenho um outro teste aqui, ele é mais amplo, ele é mais longo, vai durar de 3 a 4 meses, e se você quiser tentar, a gente pode tentar. E aí eu quis tentar. O ano passado eu tava com mais tempo, eu saí do CLT para cuidar da minha família, para me cuidar, para respirar um pouco, para descansar. Então, o ano passado eu me permitia fazer as coisas que eu queria fazer, né? E aí a gente testou esse outro teste e no final dele tinha já algumas profissões que eram a minha cara, que no caso era a psicologia, a nutrição, a fisioterapia. E aí eu tava buscando, né, assistindo os vídeos no YouTube, vendo os profissionais na internet e tudo mais, e ainda assim com aquela agonia, e sempre conversando com Deus, porque falando, Deus, não é isso ainda. Eu gosto muito de todos os tipos de terapia, eu acho que ajuda muito as pessoas, só que é incrível o trabalho de um nutricionista, de um fisioterapeuta, então eu acho que se fosse para eu escolher todas essas profissões, na verdade eu escolheria as 3. Mas o fisioterapeuta eu acho muito bonito, você ajudar uma pessoa a voltar a andar, com problema na coluna, enfim, todas as áreas da fisioterapia. O nutricionista também, a psicologia nem se fala, né? Eu acho que a psicologia é um curso que eu faria até com 50 anos de idade, talvez não, porque não futuramente, porque é um curso que eu gosto muito, eu até falava pra ele, faria, mas pra mim, pra eu usar pra mim mesmo, pra eu ajudar as pessoas e tudo mais, talvez não pra ter um consultório, uma cadeira ali, porque eu sempre fiz, né, terapia
E eu acho muito incrível a maneira com que, quando a pessoa tem um dom, ela te ajuda. Eu conheço alguns profissionais, eu tenho alguns profissionais na família e eu admiro demais os psicólogos. Sempre tô ouvindo um psicólogo falar, sempre tô ouvindo um psiquiatra falar, mas nunca me vi fazendo realmente isso. Por mais que eu tenha uma escuta muito ativa. Quem sabe futuramente, né? Enfim. E aí, conversando com Deus e apresentando minhas angústias, os meus medos, aí agora o que eu faço? Eu não quero voltar a trabalhar de novo com qualquer coisa. Eu quero ter uma profissão que eu tenha amor e que eu faça com carinho e tudo mais. E eu sempre trabalhei com dados, com Excel, com fórmulas, com matemática, e nunca me preencheu isso. Sempre gostei, porque eu sempre fiquei quietinha ali no meu canto e fazendo os meus relatórios. E dados é incrível, a gente precisa de dados para tudo nessa vida, mas servir nisso, trabalhar com isso, até para isso precisa ter um dom. E eu acho que eu só gostava e pagava meu salário, era isso, né? Sempre foi isso. E aí, conversando com Deus, um dia eu tava dirigindo, e aí veio de dentro de mim. Eu assim, mas eu não queria isso, eu não queria aquilo, e agora eu tô perdida, e blá blá blá. E aí veio dentro de mim essa profissão, a fonoaudiologia, onde eu quis chegar em casa correndo, pensei nisso, eu falei, mas como que um fonoaudiólogo trabalha? Porque pra mim era uma especialidade da medicina, tipo assim, não sabia que era uma terapia. E aí fui pesquisar, comecei a ver aqueles profissionais trabalhando, e YouTube, e as coisas, e aí começou a me encher os olhos, eu comecei a chorar, porque eu sou chorona, né, quem me conhece sabe. E aí na próxima sessão que eu falei com um psicólogo, ele me apoiou, né, achou incrível a ideia, eu cheguei toda empolgada falando, e aí a gente colocou lá no teste os nossos prós e os contras, os meus prós e os contras de ser uma fonoaudióloga. E aí, de todos aqueles que eu tinha escolhido, da psicologia, a fisioterapia, a nutrição e a fonoaudiologia, eu já tinha decidido do momento que eu pensei na fonoaudiologia. E eu descobri como que era o caminho para chegar a ser uma fonoaudióloga, já me preencheu o coração. Quando a gente falou do mercado de trabalho, então aí que eu fiquei mais maravilhada ainda, quando eu vi a amplitude do mercado, aí que eu gostei mesmo. Então, desde então, aí ele me pediu para falar com uma fonoaudióloga, né, e eu não conhecia ninguém, mas aí surgiu uma, que eu conversei com ela, e ela também me inspirou muito, e conversei com outra, e ela também me inspirou muito. É uma área muito bonita, apesar dos desafios, porque toda profissão tem, né, mas foi isso. E aí eu decidi meter as caras, começar, que cá estou. Não é fácil, né, passar os 4 anos aí estudando, vão vir todos os desafios possíveis, até porque eu tenho casa, comida, roupa, marido, filho para cuidar, só que os 4 anos vão passar de qualquer jeito, né? Quando a gente está fazendo uma coisa que gosta, eu acho que passa de uma forma bem mais gostosa. Eu já sou formada em turismo e decidi mais uma vez trocar de área. Eu acho que a vida é isso, né? É a gente riscar as nossas listinhas de desejos do que fazer na vida, e estudar é uma coisa que eu gosto muito. E estudar o que eu gosto, então, melhor ainda, porque eu acho que para outros vídeos falar que eu gosto de estudar, mas eu não queria estudar qualquer coisa, e eu já queria ter voltado a estudar antes, mas não deu. Outros vídeos eu explico porque não deu, enfim. É isso, gente. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse sonho, despertar esse sonho no meu coração, ali naquele momento que eu tava falando com ele. Eu quero servir o nome dele na minha profissão, dar graças a ele, e é tudo dele, e é tudo pra ele. Gostaria de servir as pessoas da melhor forma possível que eu conseguir, seja, não sei ainda para qual área eu vou, mas seja uma criança, um adulto que teve um AVC e precisa reabilitar a voz, ajudar na parte neurológica ali. Eu acho que essa parte combina muito comigo, mas vamos ver aí o que me espera no futuro. Um beijo, tchau, até a próxima.